Fala pessoal, tudo certo? Felipe Noronha, do Elvin de Santos, no vídeo para seguir a nossa listagem de análise, posição por posição do Santos no primeiro semestre de 2019. Para quem não viu, o Santos contratou o Evandro Meia, tem vídeo, tem aqui no canal, é só entrar, é o último vídeo mais recente, bombando. Muito obrigado a todos, não fui xingado, yes, por não aprovar tal contratação, mas tudo bem. Veremos como o Evandro vai jogar. Quem a gente já viu jogar esse ano foram nossos volantes. Acho que não vale uma análise complexa sobre o Jobson, porque ele não jogou, mas está no elenco. Até o final do ano a gente vê o que ele nos apresenta. Quem também saiu do elenco nessa posição, Guilherme Nunes, porque você entra no elenco, na parte de elenco no site do Santos Oficial, está lá o Guilherme Nunes. O São Paulo ele nunca o utilizou, já falou que não tem muito interesse, o Santos ainda não encontrou um time para emprestá-lo, ele joga pelo Sub-23, não tem agradado também, mas está lá, não dá para fazer a análise dele. E o terceiro dessa lista é o Yuri, que a gente fez muita crítica aqui, muita corneta a ele, até que o Santos se tocou que não dava, o São Paulo também aceitou que ele fosse embora, tá lá no Fluminense, e pelas minhas fontes, ele é bastante criticado lá no Flu. Nada inesperado, a gente avisou aqui que o Yuri não tinha condições. Pois bem, então a gente tem que focar em três nomes, né? Um que já se foi também, Jean Lucas, uma análise definitiva então, e os outros dois que sobraram, Alisson e Pituca. Começando pelo que foi embora, então, o Jean Lucas, no vídeo de despedida, né, que eu fiz aqui, da análise, da informação de que ele tinha sido vendido ao Lyon pelo Flamengo, eu lamentei bastante, eu acho que, lamento sim, não é nenhum gênio, claro, não é nenhum craque, não foi nosso melhor jogador no ano, mas uma peça importante, não só de elenco, como de time titular na maioria dos confrontos, mesmo com o revezamento que ele faz. Explico por quê, que o São Paulo faz, né, no caso. Explicando. Ele é um volante sim, marcador sim, mas que tem mais chegada ao ataque, é um cara mais até condutor, ou com mais capacidade de ajuda ao ataque do que o próprio Alisson. Então é um cara que joga nas duas, né, do meio de campo, tanto defensivamente como ofensivamente. E foi isso que ele apresentou desde o primeiro momento que esteve no Santos, nesses 4 meses que ele ficou emprestado, lembrando que ele não chegou em janeiro, né, demorou um tempo ainda, o Santos teve muita briga pelo Ronaldo, com o Flamengo e tal. Oscilou bastante, tal como o resto do elenco sim, estreou bem contra o Palmeiras, depois teve umas partidas abaixo e dali pra frente teve um revezamento de atuações, né, boas e más. Um cara que você vê que tem o talento, quando ele tá com a bola no pé ele faz jogadas que a maioria dos jogadores não tenta, o que não quer dizer que elas funcionem sempre, às vezes falta um pouco de leitura de jogo pra ele. Também não é o cara que mais ajudou jogando ali, apoiando os pontas, que acabou sendo a função de Jean na maioria dos jogos. E coincidiu quando ele foi escalado ali com a diminuição das jogadas pelas laterais do Santos, jogadas por baixo, né, eu digo, não cruzamentos. Foi um defeito dele. Mas assim, ajudou muito na marcação, tornou o Alisson não mais imprescindível. O Alisson saiu bastante do time titular porque o Sampaoli, que é um cara que defende o time ofensivo, viu no Jean Lucas um cara com mais capacidade de passe, e isso de fato o Jean Lucas tem. Passando pro Alisson, o Alisson é um cara muito mais defensivo, né? Por mais que no Paulista, contra times mais fracos, a gente tenha visto ele funcionando até com boas assistências, vindo aqui a cabeça de primeira, aquele passe em profundidade pro Déreles marcar contra o Bragantino, uma goleada nossa por 4-1, né? Mas é um cara que ainda apresenta essa dificuldade, e quando ele partiu mais pro banco do que ser titular de fato, voltaram a aparecer essas dificuldades com a bola. Na marcação não, um cara que evoluiu muito também no quesito posicionamento, não corre mais que nem doido, perdido para cobrir qualquer espaço vazio, o que faz ele ele deixar espaços vazios. Não, agora ele tem mais posicionado, mais concentrado, cobrindo bem a marcação de laterais. E por exemplo, na partida contra o Corinthians, a última do primeiro semestre, antes da pausa da Copa América, ele entrou muito bem no segundo tempo, soube ocupar os espaços necessários, quando o time já não tinha mais força ofensiva e precisava defender o Corinthians. O Corinthians não conseguiu atacar e passa muito isso pelo Alisson. O Alisson formou uma barreira ali, o Corinthians não conseguiu. Já não conseguia normalmente, quando o Santos trancou ali atrás, aí que anulou de vez o Corinthians. É impossível falar de Alisson sem ver uma evolução. É impossível. O quanto a gente pode... Ele brigou, digamos assim, durante o primeiro semestre muito tempo. Quem mais evoluiu? Ele, Jean Mota. Eu fico com ele no final das contas, porque o Jean deu uma queda depois do Paulista de fato, mas foi mais exposto porque ele é constantemente titular. O Alisson sentando no banco, ele ganhou um ponto positivo, explico. É um cara de elenco, é um cara que vai ocupar espaços do banco. A gente precisa de gente forte no banco para momentos especiais, momentos específicos. Ele cobriu bem esse espaço, para mim foi positivo. Nunca soube de reclamações por ter perdido espaço no time titular e nunca mostrou menos vontade ou entrou com o pé mole. Aliás, o Alisson, né, acho que nem sabe fazer isso, quando entrou com menos minutos do que no começo do ano. A avaliação do Alisson para mim é muito positiva. E o terceiro volante, o último, é o Pituca, claro,
que acaba sendo, eu não sei se foi o melhor jogador do time no ano, a gente pode discutir isso, é claro, sem problemas, eu não estou nem aqui para avaliar alguém como melhor ou pior. Mas o Pituca entra nessa briga porque não só evoluiu em todos os aspectos possíveis, menos a finalização, infelizmente, como foi o motor do time, como foi o cara que marcava e atacava, um cara mais intenso, um cara que sai sempre esgotado. Se o São Paulo tem identidade, na identidade, a intensidade, o Pituca é o símbolo disso. É um cara que do primeiro ao último minuto se mata em campo. Toma decisões erradas? Claro. Toma decisões corretas? Muitas. Decisões erradas principalmente, chutes. Chuta muito mal de fora da área, tem muito espaço para evoluir nisso. Decisões corretas, me parece sempre ser um cara que busca o passe certo, tá bem posicionado, conduz a bola do meio defensivo pro ofensivo na hora certa, sabe abrir espaço para os laterais, trabalha nessa triangulação. Pituca, eu só tenho quase coisas boas a falar, repito, coisas más, só a finalização, a gente tem fé que ele ou melhore o chute ou pare de chutar. Só chute em lances específicos, como aquela falha do Sidão que deu no pé dele contra o Vasco no Paca, ele encobriu. Ali beleza, um chute livre, colocadinho. Quando precisa chutar marcado, ele escolhe muito mal ainda. De resto, coisas positivas, ótima o primeiro semestre do Pituca, ótimo mesmo. São esses 3 volantes do Santos. No segundo semestre teremos o Jobson, eu posso falar de expectativas. A expectativa da torcida é muito grande, a minha eu tento ponderar. É um cara que a gente ainda não viu jogar pelo Santos, fez um bom Paulista pelo Red Bull sim, torcida do Náutico, que ele jogou antes também, vem com boas referências, mas chegou, ele assumiu, não sou eu que estou falando, que não entendeu tudo do São Paulo de primeira e precisava desse tempo. Vamos ver se com esse tempo dado com a pausa da Copa América, ainda temos mais 10 dias, né? Hoje é dia, tem 10 dias, 9, 10 dias, aprende e passa a ser útil no segundo semestre. Vai precisar ser com a saída do Jean Lucas, falamos desde o começo. Ele chegou para ser o reserva dessa posição que o Jean Lucas joga, um volante que vai pro ataque, que não é o caso do Alisson. O Jobson vai ter que entrar em campo, a gente vai ver o que ele pode nos entregar. Certo? Dos volantes é isso. E é isso o vídeo de hoje. Depois tem meias? Sim. Tem atacantes? Sim. A gente acaba isso, mas claro, sempre a preferência para vídeos de notícias do dia. Repito, tem um vídeo do Evandro, tem outros vídeos legais recentes. Tendo notícia amanhã, na quarta-feira, a gente fala da notícia. Se não, a análise dos meias. E são muitos meias, muitas coisas a serem faladas aqui. Certo? Esse é o Vini Santos, eu sou o Felipe Noronha e eu agradeço a vocês que assistem. Beijos!